Boa noite, mais uma vez aqui, direto de Belém, como sempre, uma gravação, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, chove de noite, noite e dia, a internet não está muito legal, mas eu vou estar com vocês na data, para que nós possamos conversar pessoalmente, tirar suas dúvidas. E hoje, o tema que nós vamos estar abordando é desapegar para tornar-se livre. Mas antes de começarmos, vamos fazer um pequeno momento de silêncio, de reflexão, de meditação. Então vamos sentar de forma que seja confortável, mantendo a nossa coluna ereta, os pés apoiados sobre o chão, a cabeça no prolongamento da coluna. E aos poucos vamos entrar no estado de ser um observador e vamos observar o nosso próprio corpo. Como se eu estivesse sentado aqui num palco de um teatro e lá em cima do palco estou eu também, sentado nessa cadeira. E eu vou me observar. E eu observo como está meu corpo nesse momento. Está confortável? Alguma área de desconforto, de tensão? Se eu percebo que há alguma área de desconforto, tensão, eu posso reajustar a postura do meu corpo, eu posso me reorganizar na cadeira. Feito isso, agora vamos observar a nossa respiração. Eu vou inspirar bem profundamente pelo nariz, sentindo a minha narina dilatar, o peito dilatar, o abdômen dilatar. E aos poucos eu vou expirando suavemente pela boca, sentindo meu abdômen contrair. Inspire mais uma vez, bem profundamente. Sinta seu peito dilatar, seu abdômen dilatar. E expire suavemente pela boca, sentindo todo o seu corpo relaxando. E agora mais uma vez, inspire bem profundamente pelo nariz, sinta seu peito dilatar, o seu abdômen dilatar. E aos poucos, vá soltando o ar suavemente pela boca, sentindo todo o seu abdômen contrair. À medida que você vai inspirando e expirando, a sua atenção, que estava voltada para o mundo lá fora, ela vai se voltando para o seu mundo interno. E no palco da sua mente, como no palco desse teatro, onde você está sentado na plateia, você vê passar todo o filme da sua vida. Desde o seu nascimento. Quando você nasce, você ganha um corpo, você ganha um pai, você ganha uma mãe. Às vezes você já tem irmãozinhos, ou então mais tarde você vem a ganhar irmãozinhos. E você cresce e agora amigos entram na sua vida. O professor, seus coleguinhas de colégio. E assim você vai nesse trem da vida, onde mais e mais pessoas, mais e mais coisas, mais e mais aprendizado vai sendo introduzido na sua vida. Você aprende a andar, falar, ler, se comunicar.
Esse trem vai passando por diversas estações. Em algumas estações, algumas pessoas que estavam dentro do trem descem e outras sobem. Mas tudo faz parte da vida. Esse movimento contínuo de passageiros embarcando, passageiros desembarcando. E chega o momento em que, perto do final da viagem, muitos vão desembarcando. Muitas coisas que foram agregadas no início, agora não fazem mais parte da sua vida. Mas a viagem continua até o dia que você vai ter que liberar a única coisa que esteve com você desde o início da viagem, o seu próprio corpo. Para voltar a ser o que você é, simplesmente a alma. Esse minúsculo ponto de energia consciente, a estrela brilhante, a vida, o habitante desse corpo. Aquilo que dá vida a esse personagem que você representa no momento. Que permite que esse personagem interaja com tudo que está ao seu redor. E essa é a sua viagem final. A viagem de voltar a ser o que você é. De retornar ao lar. De soltar, de deixar ir. Você segue agora como essa minúscula estrela brilhante. Numa viagem de volta ao seu lar. Ao mundo de onde um dia você veio. Uma dimensão de silêncio e paz. De volta ao Pai. A Mãe Eterna. Imerso nessa luz. E aos poucos, no seu momento, quando você se sentir pronto, você pode, se estiver de olhos fechados, experimentar abrir seus olhos. E aos poucos, trazendo a sua atenção
para esse momento presente. Trazendo com você essa experiência, essa viagem que é a vida, de sua viagem final, de volta ao seu lar. Om Shanti. Então, a vida é isso. Um dia eu vinha dentro do Uber, né, e o motorista do Uber vinha compartilhando que ele tinha perdido alguém da família dele, e eu estava compartilhando com ele que a vida é uma coisa interessante. Quando a gente nasce, a gente vai agregando tudo, né? A gente agrega o corpo, a gente agrega vários aprendizados que parecem novos, como andar, falar, se relacionar, chorar, fazer o corpo funcionar. Isso tudo parece tão novo, tão novo. E vai agregando o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, o professor. Parece que a gente vai só agregando coisas, né? Vai agregando conhecimentos. A gente vai para o colégio, a gente aprende português, matemática. Pois quanto mais a gente avança, mais coisas a gente vai aprendendo. E aí chega um momento, né? Eu estava falando para ele, né? Por exemplo, né? A minha mãe, ela teve um momento que ela muito cedo perdeu o pai, ok, né? Mas teve um momento que ela perdeu a mãe dela, né? Que ficou já idosa, né? E agora ela está no momento de perder as irmãs dela. Ela já perdeu duas, né? E também está no momento em que ela está perdendo a consciência sobre ela mesma, né? Porque ela está com um processo de demência. Então, essa é a vida. Esse é o processo natural da alma quando ela transita dentro da matéria, que é algo transitório, que tem o seu próprio processo, que passa por um ciclo. Então, quando há o entendimento desse processo cíclico, que qualquer coisa que está dentro dessa matéria passa, quando há o entendimento também de que esse processo cíclico ele não se dá só nesse mundo da matéria, mas ele também é um processo da própria alma, né? Quando nós entramos no ventre, somos um feto, somos uma criança, somos um jovem, um adulto, um velho, aí deixamos o corpo, novamente entramos no ventre. Então, esse processo cíclico, quando eu entendo esse processo cíclico, quando eu entendo a questão de que todos nós somos uma alma, uma energia individual, com as suas próprias individualidades, seus próprios nuances, suas próprias cores. Quando eu entendo isso, se eu tivesse um entendimento profundo disso, se não fosse simplesmente uma informação para mim com a qual eu concordo ou eu posso discordar, eu não teria nem a questão de ter que desapegar, porque eu entenderia isso como um processo natural das coisas, que é com a gente, o sentimento que a gente tem, né? Não seria um entendimento, porque lá a gente, esse conhecimento que a gente tem agora, quando chegar na idade do ouro, ele não vai estar mais presente, a gente vai estar, vamos dizer assim, a gente vai estar corporificando, a gente vai estar sendo tudo que a gente está aprendendo agora, né? Mas lá a gente tem um certo nível, né, de consciência, do limite das coisas, de quando chega um limite da matéria, eu vou ter que deixar aquele corpo e eu vou tomar um outro corpo, né? E por conta disso, a dor maior que nós todos experimentamos, não só em relação a nós, mas também em relação aos outros, que a gente chama de morte, né? Lá não há esse sentimento de dor, porque há a experiência de ser uma passagem. Então, fiz um pouco desse apêndice, né, para a gente falar de desapegar para tornar-se livre, que é o tema de hoje, né? E nós temos que entender que se nós tivéssemos algumas coisas, né,
a gente não teria essa questão de ter que desapegar, né? Então, desapegar eu tenho que desapegar porque a falta de conhecimento, né? A falta desse conhecimento de quem eu sou, então eu me identifico com coisas erradas. E quando eu me identifico com coisas erradas, eu fico apegada a essas coisas. Porque a maior parte dessas coisas são coisas temporárias. E aí eu sei, conscientemente ou inconscientemente, eu sei que um dia elas não vão estar lá. E eu quero ter a garantia de que elas vão ter continuidade. E quando eu falo isso, eu me lembro muito, né, daquela pirâmide de Maslow. Né? Não sei se vocês conhecem. Maslow é um psicólogo, ele dizia que a primeira necessidade de nós, indivíduos aqui, é de preenchermos nossas necessidades básicas. Ou seja, né, de moradia, de alimentação, de vestimenta, né, essas necessidades básicas. E depois de nós preenchermos essas necessidades básicas, a gente tem a necessidade de segurança. E a necessidade de segurança é exatamente que eu quero garantir que aquilo que eu consegui, eu não vou perder de repente. Eu quero garantir que eu não vou ficar sem aquilo assim, de uma hora para outra. Então, é interessante isso, né? Ou seja, eu consigo preencher minhas necessidades básicas, depois eu estou apegada àquilo de tal forma que eu quero garantir que aquilo ali vai continuar. E isso, né, é explicado até dentro dessa pirâmide de Maslow. É interessante que só depois dessa garantia, né, dessa segurança da continuidade do preenchimento, pelo menos das minhas qualidades, das minhas necessidades básicas, é que aí vem as minhas necessidades sociais, de relacionamento, de comunicação, de várias outras coisas. Né? Nós achamos os relacionamentos uma coisa tão maravilhosa, mas veja, né, o que é que antecede a isso? Antecede o nosso apego, a nossa necessidade de segurança, de garantir pelo menos o mínimo. Né? Então, isso também, né, vai ficando para a nossa reflexão. Pequenas coisas que eu estou colocando. Né? Essa coisa da falta de conhecimento, da finitude da matéria, do processo cíclico que a matéria passa, o desconhecimento ou a identificação incorreta sobre quem realmente eu sou. E uma outra coisa seria a corrupção, vamos dizer assim, das nossas virtudes. Né? As nossas virtudes que elas passam de virtudes divinas a se manifestarem como virtudes humanas. Mas o que seria isso? Então, vamos pegar, por exemplo, quando a gente fala em desapegar, a gente pensa que o desapego é uma solução para o meu apego. Né? Eu tenho um apego, então, que solução eu poderia aplicar? Seria o desapego. Mas se nós formos analisar sobre a perspectiva de luz e sombra, né, nós diríamos que a sombra é o apego, mas qual seria a luz do apego? Ou seja, qual seria a virtude divina que, corrompida, ela daria origem a esse apego? Vou dar um exemplo. Por exemplo, na ausência da autoestima, o que aparece é a arrogância. E na ausência do que é que aparece o apego? Porque a escuridão, né, a sombra, ela é uma mera ausência da luz. Se a luz não está presente, a ausência daquela luz é o que a gente chama de escuridão. Então, se a escuridão é o apego, a luz, por incrível que pareça, seria o amor. É quando esse amor não se manifesta mais na minha vida de uma forma divina, ou seja, de uma forma pura. É quando esse amor passa pelos filtros das minhas interpretações, das minhas crenças, das minhas experiências pessoais, de um processo de aprendizado, e eu passo a expressar esse amor na minha vida dessa forma, é que ele muitas vezes, né, ele vai sendo transformado num apego. Porque há uma linha muito tênue entre a luz e a escuridão. Né? Uma linha muito tênue entre o apego e o amor. Muitas vezes eu acho que eu estou fazendo aquilo por amor, mas eu já ultrapassei o limite
e eu não percebi, eu não tenho consciência de que eu ultrapassei o limite. Então, nós vemos também que essa questão do lado sombra das coisas, da escuridão, né, do outro lado da moeda, da virtude, que é o vício, ele aparece porque eu ultrapasso um limite porque eu não tenho capacidade, eu não presto atenção a mim mesmo, eu vivo de forma inconsciente, eu ultrapasso um limite tênue sem perceber e eu continuo agindo como se aquilo fosse algo virtuoso e aquilo na realidade já se tornou algo vicioso. Muito bem. Então, isso também é uma outra parte da questão, né? Essa viver inconscientemente, ultrapassar os limites, corromper as nossas virtudes divinas, que se transformam em virtudes humanas que estão misturadas com negatividades, que nós chamamos de vícios, ou seja, o amor, ele está misturado com o apego, vamos dizer, certo? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que, às vezes, é difícil a gente identificar qual é essa sombra principal da nossa vida, ou seja, qual é a locomotiva que puxa os vagões. Por exemplo, nós estamos falando de desapego, né? E aí a gente está fazendo essa comparação com o apego. Então, vamos supor que o apego seja essa locomotiva que está puxando os vagões do trem. Então, o apego, ele puxa várias outras coisas que funcionam como complementos, né? Então, do mesmo jeito que as virtudes são complementares, os vícios também complementam uns aos outros, né? Então, eu estou apegado, vamos dizer assim, a uma ideia, por exemplo, porque eu acho, muitas vezes a gente lida com a vida achando que o nosso apego é ao corpo, é às facilidades físicas, é aos relacionamentos, mas existem níveis de apegos muito mais profundos, que é o apego às ideias, o apego às crenças, o apego aos hábitos desenvolvidos, o apego aos meus traços de personalidade, o apego às experiências vividas, às minhas memórias. Então, isso é um nível de apego muito mais difícil de lidar do que eu lidar com apego a coisas físicas. Embora muitas vezes eu acho que seja difícil lidar com apego a pessoas ou apego a facilidades, mas esse nível de apego, que é um nível de apego que há estruturas profundas do ser, esse é um apego muito mais difícil de lidar, porque eu não vou ter que lidar com algo fora de mim. Na realidade, eu vou ter que lidar com estruturas minhas, algo que está dentro de mim. Então, eu não vou ter que, assim, quando é algo fora, eu ainda posso achar que a culpa é do outro, ainda posso querer ajeitar o outro, né? Mas quando é dentro de mim, não há essa ilusão, né? Eu vou ter que lidar comigo mesmo. Então, eu estava observando um dia, né? Por exemplo, se nós formos pegar o apego às ideias, né? Eu dou uma ideia, aí aquela ideia não é aceita e eu fico profundamente aborrecida. Aí eu identifico, o apego está ligado à raiva. Mas antes da raiva, né, a arrogância. E eu não percebi, porque eu estou apegado, porque eu acho que a minha ideia é a melhor. Porque eu acho que só aquela ideia que dá certo, né? Ou seja, é o meu ego que está falando naquela hora. Então, tem um apego, depois tem um ego que é a arrogância, depois eu fico com raiva, porque eu não consegui aquilo, né? E aí uma coisa vai puxando o outro, e quando eu vejo está um vagão enorme. Então, a dificuldade, às vezes, da gente lidar com alguma negatividade é que, como elas estão interligadas entre elas, às vezes a gente acha que tem um problema com uma determinada negatividade, mas a gente trabalha aquilo, e depois, no meio do trabalho, quando vai entrando luz, as coisas vão clareando, as coisas vão limpando, a gente vê que, puxa vida, tem outras coisas por baixo daquilo, né? Então, também vai ficar essa reflexão, né? Por exemplo, a forma como o apego se expressa na minha vida, porque eu falei a forma como se expressa na vida da Mara.
Mas na sua vida, como é que você acha que o apego está ligado a quê? Quando ele aparece, ele puxa o quê? Né? Ele é a locomotiva que vai na frente, quais são os vagões que estão lá atrás do apego? Bom? Então, essa é uma outra questão. Por que é que as pessoas elas têm tanta dificuldade quando você fala, desapegue? Porque há algumas virtudes que elas são mal vistas, vamos dizer assim. Né? Elas são mal vistas porque elas são mal interpretadas. Né? Há um desentendimento ou uma má interpretação do que realmente é aquela virtude. Então, por exemplo, o que é que o apego não é? Então, o desapego... Desculpa, né? O que é que o apego não é, não, né? O que é que o desapego não é? O que é que o desapego não é? Desapego não é abandonar, né? Tornar-se indiferente àquilo, largar aquilo, abandonar aquilo. Ou seja, desapego não é um ato de desamor, de abandono, de indiferença, de ruptura, né? Mas nem de desamor. Também desapego, como por exemplo, né? Eu vou desapegar dessa situação. Não é um estado de resignação, de falta de esperança, porque eu estou desapegando daquilo que eu acho que essa pessoa não tem jeito, aquela situação não tem jeito, é melhor desapegar. Né? Então, não é um ato de resignação ao qual eu vou me submeter a alguma coisa. Né? Porque eu não encontro solução para aquilo, né? Porque eu perdi a esperança de achar que eu posso resolver essa questão. Então, desapego também não é isso. O que é desapego? Né? Desapego é eu ser e deixar o outro ser também. Ou seja, desapego tem a ver com eu ser livre. E quando eu falo livre, não é que eu sou só livre do outro, eu sou só livre das coisas, nada assim toma posse da minha vida, mas eu sou livre de mim mesmo. Eu estou livre do jugo dos meus próprios processos internos. Eu posso ser eu mesmo, sem nenhuma influência de memórias passadas, sem nenhuma influência de nenhum sanskaras adquirido, sem influência de nenhum tipo de identidade errônea estabelecida para mim. Ou seja, né, ser livre não é só ser livre da influência do que está lá fora, mas eu também tenho que ser livre da influência que vem de dentro de mim mesmo, porque essa influência que vem dentro de mim mesmo, na realidade, essa é a pior prisão. Muitas vezes eu estou preso lá fora, mas a minha prisão começa dentro de mim, porque eu não consigo me liberar de algumas coisas. Né? Hoje eu estava refletindo sobre isso. Né? O quanto, pergunte para você mesmo, o quanto das escolhas que você faz, o quanto dos comportamentos que você tem, o quanto das respostas que você dá às situações, elas vêm do seu intelecto, ou seja, você discrimina aquilo de forma clara, concisa, precisa, né? Quanto de clareza você tem no seu julgamento, sua capacidade de julgar para você tomar decisão? Quanto vem realmente do seu intelecto? Ou o quanto aquilo sofre influência dos arquivos que já estão lá dentro dos seus sanskaras? Ou seja, você tem que responder a uma situação, você tem que tomar uma decisão, mas aquilo é tomado muitas vezes de forma compulsiva, por hábitos já desenvolvidos, por traços de personalidades, como às vezes a gente brinca, né? Fala que é a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Né? Então, até onde as decisões que eu tomo são de forma realmente consciente ou elas vêm inconscientemente tomadas pelos sanskaras que estão lá gravados? Porque se essas decisões são tomadas a partir daí, significa que eu não sou livre. Eu não tenho
essa liberdade. Então, por que dar liberdade, me liberar disso? Por que liberar os outros? Para que haja um processo de maturação, de maturidade. Porque enquanto eu não me liberar desses meus processos internos, enquanto eu não liberar os outros, assim como quando eu aprisiono os outros, eles não amadurecem, eu também preso nos meus próprios processos, na minha velha forma de ser, eu nunca vou amadurecer, eu nunca vou ter nada diferente na minha vida. Vai ser sempre a mesma coisa, vou ser sempre o mesmo indivíduo. Uma outra coisa muito necessária, né, nessa questão que está relacionada ao desapego é a fé. Eu consigo aceitar porque eu tenho fé, eu confio em mim, eu confio em Deus, eu confio que esse drama, que essa história da vida é algo muito perfeito e que tudo que está acontecendo é o melhor, né? Como muitas vezes dá de para Kashmani, que era uma das nossas coordenadoras que já faleceu, já deixou o corpo, ela dizia, pense que o que aconteceu foi bom, o que está acontecendo é bom e o que vai acontecer é melhor ainda. Então, o quanto de fé eu tenho no drama e o quanto de fé também eu tenho no outro, o quanto eu confio no outro, na capacidade do outro de dar a volta por cima, na capacidade do outro de se ressignificar, de se transformar. Então, o desapego parte também dessa fé, né? Se não a fé, é muito difícil conseguir desapegar, né? Porque essa fé está associada ao ato de confiar, de entrega, né? Uma aluna estava falando, tem que desapegar, tem que entregar para Deus, né? Mas quantas vezes a gente usa essa palavra, eu desapeguei, eu entreguei para Deus, e a gente vai lá e toma aquilo de volta? Né? Porque é incrível, mas parece que nem confiança e nem fé a gente não tem nem em Deus. Então, se a gente não tem confiança e fé em Deus, que a gente sabe que é um ser perfeito, qual é a nossa capacidade de ter fé e confiança em nós mesmos e nos outros? Ou na história da vida? Então, também fica essa reflexão. Né? Então, o desapego também, ele passa por esse entendimento. E para entender as coisas, eu preciso conhecer. Eu preciso de conhecimento para fazer o mecanismo do meu intelecto funcionar. Para eu poder contrabalançar uma crença que está lá, eu preciso de outro tipo de conhecimento para poder bater com aquilo, para usar o meu intelecto, para poder desmanchar aquela crença. E isso é uma outra coisa. Né? Então, preciso desse entendimento, né, de como as coisas operam. Né? Mas o que é que facilitaria, então, né, eu ter esse desapego? Né? Primeira coisa, né, eu sair desse meu estado de vazio. Porque quando eu estou nesse meu estado de vazio, há uma tendência de eu querer me complementar com coisas, com pessoas, né? Eu preciso da aprovação do outro, eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida, né? E isso me enche de desejos. E fica difícil eu desapegar cheia de desejos, né? Então, eu tenho que... Aí entra o papel da meditação. Eu tenho que me conectar comigo mesmo, com as minhas qualidades originais, que são, como a Juliana falou na aula dela sobre virtudes, são as cores primárias para me obter todas as outras cores secundárias, que são as outras virtudes, como determinação, coragem, organização. Então, preciso das cores primárias, paz, felicidade, amor, verdade, equilíbrio, pureza e poder. São minhas cores primárias, minhas qualidades originais. Eu preciso estar em contato com isso. E a meditação vai me colocar em contato com isso. Uma outra coisa é que eu preciso de contato com essa fonte de energia superior. Não só um contato, mas eu preciso de uma proximidade muito grande para parar de ser influenciada pelo lá fora, pelas coisas, pelas pessoas e... Agora eu vou ser influenciada pelas minhas qualidades originais e por essa energia suprema, por esse ser supremo, que é a fonte de todas essas qualidades.
Então, eu também, né, para eu atingir esse meu estado de plenitude, a meditação me ajuda nesse estado. Porque eu não vou me preencher lá fora. Eu já estou preenchida, eu já tenho aquilo. E se eu estou esquecido, ok, vou me preencher com Deus. Uma outra coisa que facilita é eu não procurar culpados. Eu não sou culpado, o outro não é culpado, o culpado não é Deus, não, o culpado não é a vida que é contra mim, que coitadinho de mim. Então, enquanto houver esse sentimento de se culpar ou de ficar culpando os outros, fica difícil desapegar, né? Outra coisa, ao invés, né, que também depende desse meu estado de plenitude, porque se eu estou pleno, eu vou ser um doador. Então, eu vou estar doando, eu não vou estar tomando, eu não vou estar no meu estado de baixa autoestima, de mendicância, querendo coisas dos outros. Então, eu vou ser um doador, mas um doador mais ilimitado, né? Eu não vou doar para esse e não para o outro, né? Porque é exatamente quando eu dou coisas específicas para um e não dou para o outro que o apego se estabelece, né? Porque eu fico querendo um retorno daquilo, né? Por isso que a gente diz que por que é que a mãe tem tanto apego com o filho? Porque ela cuida da coisa. Então aquilo vai criando o apego. Porque em algum nível, né, ela espera algum tipo de resultado daquilo. Então, essa coisa de eu ser o doador, não tomador. Uma outra coisa é a postura de ser um instrumento. Eu sou um instrumento, eu não estou fazendo nada, porque se eu acho que eu estou fazendo coisas, as coisas me pertencem. E se as coisas me pertencem, significa que eu vou querer defender aquilo de todo jeito. Eu vou ficar apegada àquilo. E eu também vou experimentar aquilo como uma carga, um peso. Eu tenho que dar conta daquilo. E é aí que muitas vezes, em relação aos nossos relacionamentos mais próximos, como filho, como outros relacionamentos próximos, quando aquela pessoa não assume a responsabilidade pela sua vida, você fica apegada que a vida do outro dê resultados e aí você termina assumindo a responsabilidade pelo outro. Uma responsabilidade que não é sua. E você diz, não, mas é por amor, é porque eu não quero ver essa pessoa sofrer. Mas será que é por amor? Até onde aquela pessoa vai se tornar dependente de você? Até onde aquela pessoa vai conseguir amadurecer, vai conseguir crescer, vai conseguir evoluir no seu próprio processo, se você não está deixando? Então, também algo para você refletir, né? Ser um instrumento. Você é um instrumento dentro dos seus relacionamentos, você é um instrumento para fazer qualquer tarefa, você é um instrumento para cuidar dos seus filhos, você é um instrumento para cuidar da sua casa, para cuidar das suas tarefas no seu trabalho, ou seja lá o que você faça, você é apenas um instrumento. Um instrumento que está sendo usado por Deus, né, para executar aquilo, para cuidar daquela pessoa. E isso vai fazer com que você não fique apegado ao retorno, né? Você vai estar além do retorno das suas ações, porque os desejos muitas vezes também estão relacionados ao retorno daquilo que você faz. Você faz algo e você fica querendo colher o resultado daquilo. Na Brahma Kumaris diz que muitas vezes a gente come o fruto antes da época, né, o fruto verde, porque a gente nem sabe esperar para obter o retorno. A gente força. Uma outra coisa é ser o observador. Porque como é que eu vou operar a partir do meu intelecto e não do meu samskara se eu estou emocionalmente, sentimentalmente envolvida com aquilo? Se eu estou emocionalmente envolvida com alguma coisa, aquela emoção vai puxar traços de personalidades arraigados que estão dentro de mim. Formas de reagir que já se tornaram, vamos dizer assim, até atávicas, né? Então, para não entrar sob o jugo dos meus sanskaras, dos meus hábitos, das minhas crenças, eu tenho que ter essa capacidade de ser observador, de observar a mim mesmo, de observar o outro, de observar a cena, né? Porque quando a gente observa, é como se a gente desse um tempo. A gente está dando um tempo para a gente, um tempo para o outro. Mas quando a gente não observa, a gente está dentro da cena, a gente não está dando tempo. Por isso que a gente só reage. Né? Parece que a vida é um jogo de ping-pong. Vem a bola e eu rebato, vem bola e eu rebato, vem bola e eu rebato. Né?
Então, não pode ser isso. E para parar com esse jogo de ping-pong da vida, eu tenho que observar. Que observar é dar esse tempo que eu preciso, esse tempo que o outro precisa também. Então, eu tenho que ser esse observador desapegado para que eu possa pensar na solução e não ficar preso aos problemas. Porque o que acontece? A gente tem um problema, aí, em vez de estar pensando na solução, a gente fica agarrado com aquele problema. À medida que a gente fica agarrado, cada vez mais o intelecto da gente vai ficando embotado. Então é muito mais fácil ele ser sabotado pelas negatividades, pelos vícios, e sem eu perceber, eu vou cruzar aquela linha tênue que a gente falou, que é uma divisória entre a virtude e o vício. E eu vou estar achando que eu estou fazendo aquilo por amor, mas eu já passei para o outro lado. Então, eu tenho que pensar nas soluções e não o problema. E eu tenho que entender que a minha verdadeira identidade é o eu sou. Qualquer complemento que eu coloque depois do eu sou, não sou eu. Eu sou mãe. Isso não é o que eu sou, é o que eu estou. Eu sou dentista. Isso não é o que eu sou, isso é o que eu estou. Eu sou a Mara. Não, eu não sou a Mara. Eu estou fazendo o papel de ser a Mara. Então, nós temos uma língua que, de certa forma, é muito privilegiada. Tem dois verbos, o verbo ser e o verbo estar. Então, eu tenho que aprender a utilizar esses verbos de forma correta. Usar o verbo ser para coisas eternas e usar o verbo estar para coisas que são temporárias. Porque se eu uso o verbo ser para coisas que são temporárias, eu torno essas coisas permanentes em mim. Eu sou estressada. Pronto, já botei o rótulo. Já disse que eu não tenho jeito, é isso que eu sou estressada mesmo. Então, eu me coloco numa situação de desesperança em relação a mim. Do mesmo jeito, quando eu também uso esse verbo ser para os outros, também é um estado de desesperança em relação ao outro. E a gente viu que o estado de desesperança, na realidade, é um estado de apego. Porque o estado de desapego é um estado de esperança, onde eu acredito, eu tenho bons votos, eu tenho sentimentos puros de que aquela alma ela vai conseguir, em algum momento ela vai chegar lá. Então, eu sou. É isso que eu sou. O que eu sou eternamente é uma alma. Paz, felicidade, amor, verdade, equilíbrio, pureza e poder. É isso que eu sou. Qualquer outra coisa, o que eu aprendi, é o que eu estou, é algo temporário. Tomar a ajuda de Deus nesse processo, porque não é fácil. A gente viu que a maior parte, a gente está propondo essa coisa do desapego, não direcionado a questões do meu corpo, ou de relacionamentos, ou de facilidades físicas. Isso também, mas nós estamos acrescentando isso um nível mais profundo de apego, que é apego às minhas estruturas funcionais, a forma como o meu intelecto, minha mente, meus sanskaras funcionam, apego ao que está gravado internamente, apego às minhas crenças, apego aos meus bloqueios, apego aos meus traumas, apego às minhas ideias. Então, muitas vezes, essa é a parte mais difícil. E a gente, mesmo nos relacionamentos e nas outras coisas, a gente pode tomar a ajuda de Deus. Dizer, olha, Deus, tá difícil, não estou dando conta. Que tal fazermos isso aqui juntos? Cumprirmos essa tarefa aqui juntos. Uma outra coisa é que na Brahma Kumaris, não basta só eu me checar, porque para eu saber se eu estou evoluindo, eu tenho que me checar nesse meu processo, estou desapegando ou não, dentro desses vários parâmetros que foram colocados aqui. Se eu estou dando liberdade ao outro, se eu estou atuando sobre a influência do meu intelecto, é sobre a influência de sanskaras, e todas essas coisas que nós colocamos. Se eu estou sob a influência de sentimentos de culpa, se eu estou doando com alguma intenção, é de forma limitada, eu só dou para um e não dou para outros. Então, tudo isso que nós colocamos aqui, você pode fazer tipo um cartão de checagem para você. Mas não é só checar, é checar e mudar. Como na Brahma Kumaris é check and change. Ou seja, você checa e aplica aquilo na sua vida. E muda. Então, nessa mudança, muitas vezes precisa da ajuda de Deus. E para finalizar, já foi falado essa coisa da meditação.
como esse processo de facilitar essa reconexão com o ser eterno que você é, com a sua essência, com as suas virtudes originais e também com essa fonte de energia superior, que é a fonte de todas as virtudes, de todos os poderes, para que você tenha um companheiro para dividir essa tarefa. Um companheiro com quem compartilhar seus ganhos e perdas, suas dificuldades e facilidades. Porque nada como ter um companheiro de jornada, né? Sempre a gente acha que com companhia as coisas ficam mais fáceis. E a gente tem essa companhia que é Deus, que é uma companhia que está sempre disponível, nosso companheiro eterno. Todos os outros companheiros, eles entraram nesse trem, alguns até já desceram, e outros, se não descerem, em algum momento vão descer. Porque a nossa jornada final, de volta para lá, vai ser nós e Deus. Então, nós temos, de alguma forma, né, nos preparar para essa jornada final. Afinal de contas, nessa vida só tem duas certezas, né? Que a gente nasce, que se nasceu, depois a gente vai ter que ir embora em algum momento. Então, eu tenho que me preparar para isso. Né? Tenho que estar pronta para isso. E para isso, a gente tem que praticar, né? Quanto eu sou esse observador, quanto eu sou esse doador ilimitado, o quanto, né, eu ajo como instrumento e não aquele que está fazendo, né, o quanto, né, eu vivo esse momento presente ao invés de estar vivendo de coisas do passado ou então estar agarrado com medos do futuro, porque esses também são os nossos apegos. A gente tem apego ao passado e apego ao futuro. Então, apego ao passado, né, em ficar pegado aos traumas, aos bloqueios e tudo, e depois está pegada aqui, garantir um futuro, né? E nisso a gente termina não vivendo o momento presente, né? Então, quanto eu estou vivendo esse momento presente, esse estado de plenitude? Então, o que é que fica, né, de dever de casa, vamos dizer assim, para nós? Né? Criar esse cartão de checagem, com esses vários pontos que foram mencionados nessa aula. Né? O bom, né, que fica gravado, depois vocês recebem o link, né? E então depois também fica fácil, vocês podem rever essa aula e se vocês perderam algum ponto, não tenho certeza se tinha isso, se isso é para ir para o meu cartão de checagem ou não, posso rever aquela aula. Né? E aí eu posso, então, fazer meu cartão de checagem para que toda noite, antes de dormir, né? Uma coisa que eu gosto, assim, que às vezes quando a gente vai dormir, a gente está meio cansada. Então, a gente pode simplificar esse cartão de checagem, tipo, a gente, como se fosse uma chamada de colégio, né? Onde a gente bota o nome do aluno e tem os dias, né? Então, eu posso colocar as coisas que eu quero me trabalhar. Ou seja, quais são os sinais de que eu estou desapegando, né? E aí eu escrevo esses sinais. E aí eu, né, boto os dias de 1 até 31, porque tem mês que tem 31. Quando for de noite, eu pego aquele cartão e aí, se eu me sair bem, posso botar um Vzinho para mim. Se eu me sair mal, eu posso botar um F, né? Tipo o professor faz na chamada do aluno. E isso é muito legal, porque todo dia você vai ler aquilo. Todo dia você está lendo a mesma coisa, porque o pior são caras que a gente tem é de esquecimento. Né? É isso que faz nós não cumprirmos nossas metas. Então, mas se todo dia eu estou lendo a mesma coisa, todo dia eu estou me relembrando da mesma coisa. Então, entrar sobre a influência daquele sanskara de esquecimento vai ficar um pouco mais difícil, não é verdade? Então, o que é que acontece? Todo dia eu vou ler aquilo e vou botar o meu Vzinho ou meu F. E aí, quando eu estou vivendo durante o dia, as cenas do dia a dia, na hora que vem aquela situação, na hora que aparece aquilo, que eu verifico que eu estou quase para funcionar ali, né? Não como um observador desapegado, mas eu estou sendo envolvida pelas minhas emoções, aí eu me lembro, puxa vida, ai meu Deus, se eu me deixar envolver aqui, eu vou ter que botar uma notinha vermelha para mim lá no meu cartão. Né? E vou querer isso, né? Quando a gente estudava, a gente não queria nota vermelha no nosso boletim. Então, também não vou querer nota vermelha nesse boletim. Então, fica essa inspiração, né, para você toda noite antes de dormir, né, você fazer
essa checagem, né? E durante o dia você aplicar as mudanças necessárias na sua vida. Então, nós vamos parando por aqui e vamos deixar esses minutos que sobram para as perguntas e questionamentos de vocês e também para a meditação final. Tá? Shanti.